Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. E ele ficou feliz. Então, irmãos, Deus está abençoando. Cada um precisa vigiar, cada um precisa olhar bem para a situação, saber aonde está caminhando, se está funcionando. Eu estava conversando hoje, acho que foi hoje, né, Benedito? De vez em quando eu saio com ela, não é para comprar não, porque geralmente sair antigamente para ela era comprar. Tinha que comprar alguma coisinha, um brinco, alguma coisinha. Eu falei, não, esquece isso. Que o valor não seja nada. Isso todo mundo faz, todo mundo tem o interesse de alguma coisa. Mas eu já penso o seguinte, que o valor é a gente estar ali conversando. Mas nós vamos fazer uma comunhão. Isso eu aprendi com o Inocente, isso aí. Porque eu também pensava e penso desse jeito. Nós vamos fazer uma comunhão. O que eles vão fazer na comunhão? Churrasco. Isso não é comunhão. O churrasco pesa muito. Quem que não gosta de um churrasco? Agora a comunhão, se fosse um pão com manteiga, a comunhão vale mais do que a gente vai comer. Às vezes a pessoa fala, não gosto dessa comida aí e tal. Mas não é questão de gostar. Eu faço comida que eu não gosto, meu pai. Eu não vou citar nome, eu faço comida que eu não gosto, mas eu tento comer junto. Eu tento participar, porque a comunhão vale mais do que aquela alimentação, aquele prato feito que a gente... Não, ele não vale, ele não pode valer mais. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma comunhão. O que foi? Um churrascão? Vai falar do churrascão. Mas quando é um pão com manteiga, vai falar do valor de cada irmão, de cada pessoa que estava ali. Amém? Mas eu não gosto disso. E daí, irmãos? Passa por cima, porque isso não vale tanto. Você pode não estar comendo naquela hora, mas outro dia você pode comer o que você gosta, mas a comunhão tem que valer. Estar junto com os irmãos. E essa é a vontade de Deus. O próprio inimigo, para vencer algumas pessoas, eles entram em concordância uns com os outros. Eles fazem aquela união, aquela unidade, porque sabe que encontra força. E muitos crentes não entenderam isso ainda. Não adianta batalhar sozinho. Não adianta querer guerrear sozinho. Procure estar aonde o restante dos irmãos estão. Não vai bem com um certo irmão, mas vai bem com o outro. Amém, família é assim. Não é todos os irmãos que são agradáveis a todos. Então alguns se dá mais com um, se dá mais com o outro, mas são irmãos, nós somos irmãos. Amém? Ninguém melhor do que ninguém. Tem problema? Tem. A família tem. Mas nem por isso a gente vai desprezar. Isso não acontece, não pode acontecer. Então nós precisamos entender que a igreja ela funciona assim. Que para muitos, talvez para muitos aqui pode achar que não, mas para muitos que olham de fora é um milagre essa igreja. O Anderson está negociando as outras cadeiras com o pastor Jean, lá de Uchoa, por ali, aquela região ali. Falei, me dá o celular, deixa eu falar com ele. Falei com ele quanto tempo? 40 minutos mais ou menos. Eu falei com ele. Nunca ouvi. Nem sei que jeito, mas a palavra dele me mostrou realmente o que ele pensa, o que ele crê. 40 minutos. Você conversou com uma pessoa e nós identificamos muito com a respeito do que nós conversamos ali. Aí ele falou assim, mas a igreja é grande, né? Eu falei, o senhor conhece? Eu falei, eu passei em frente. Ela fica lá quase na saída, não é? Eu falei, então. Ele falou, eu passei em frente, sempre tive curiosidade.
de conhecer. Então muita gente conhece essa igreja. Talvez os de dentro não conheçam, mas quem passa sabe. Quem viaja, que aqui passa muita gente, sabe da igreja. E alguns, pela a graça de Deus e pela unção do Espírito, têm vontade de estar aqui com a gente. Amém? Por isso que vocês vão ver que eu nunca vou trazer uma palavra negativa para ninguém. Sempre converso com alguém e falo: e aí, vai dar certo. Só que tem que abraçar a causa. Não pode desistir. Porque é difícil. As coisas não são fáceis. Se fosse fácil, todo mundo conseguia chegar, mas nem todo mundo consegue. Porque começa, daqui a pouco desanimar não é para mim. Aí outro vem, aquilo que eu disse. Bate a picareta, água. E sem fazer nenhum esforço, porque você mesmo fez o esforço para a pessoa. A pessoa é abençoada e às vezes você só abriu porta. Não é verdade? Então, essa é a grande verdade que nós precisamos entender. Aonde nós estamos? Será que eu vim só para brincar de ficar repreendendo doença, o mal? Não, não é só para isso. Aonde a gente chega, alguma coisa precisa acontecer. Pode praticar esporte, pratiquei esporte, né, Vitinho? Jogamos bola. Já xinguei o Vitinho, xinguei nada. Ele sempre respeitou a gente, mesmo ele distante daqui. Mas sempre tentei levar alguma coisa, irmãos, do que eu creio. Algo positivo. Você me lembra disso? Fui treinador da Ponte Preta. Não deixei, só se alguma coisa aconteceu que eu não tenha visto. Mas eu deixei um rastro de um pastor, de um homem de Deus, porque foi para isso que Deus me chamou. Quando eu contava terça-feira o testemunho, no meio da pregação lá no GP, todos eles pararam, ficaram, e eu contei, foi dessa forma que o Senhor cruzou o meu caminho, e a partir de então, eu nunca dei as costas. Falhar a gente falha, a Bíblia fala, pede perdão, Deus perdoa. Mas virar as costas, não, jamais faça isso, porque Ele é o único que pode te fazer algo, e não é algo fora dos seus, além daquilo que você pensa. Ele vai fazer muito mais do que isso. Então, jamais, é o que nós temos, fraco ou forte, segura firme e pede para Ele apertar mais as suas mãos, para não deixar você cair. Sempre foi minha oração dessa forma. Então, acreditar em que você acredita. E eu acreditei e acredito nisso, que nós podemos fazer. Não é para mim. Por exemplo, quando algumas pessoas confundem, quando eu me candidatei para vereador, eu não pensei em nada mais, e Deus sabe disso, nada mais do que o projeto que eu tinha. Se Deus está no projeto, vai dar certo. Amém, irmã Fátima? Fora isso, não me interessa mais nada lá. Não tem projeto. Vocês estão entendendo? Fora disso, porque tudo que eu fizer lá agora, que eu um dia falar, não, eu vou me candidatar, o que eu fizer é para mim, Deus está fora. Pode ouvir isso, mas eu não vou fazer, porque eu fui para isso. Eu preciso conversar com o deputado, eu preciso conversar com esse tipo de gente. Eu vou chegar como pastor, eles não vão me ouvir. Eu vou chegar como, aí que não vai mesmo, eu falei, esse cara é um louco. Mas eu chegando como vereador, ele se interessa e faz alguma coisa. Como Deus disse para mim, se eu tenho algo melhor para você, eu estou no algo melhor de Deus. Ele não deixou com que eu fosse, com que desse certo, porque Ele sabe que não precisa daquilo, e eu tenho que entender isso.
É o que eu gostaria que todos entendessem. Certas coisas na vida não é obrigatório. Amém? Às vezes pode falhar o plano A, mas existe o plano B. Ah, mas o plano B não deu certo, é o plano C. Vai tentando, não para. O interessante é não parar, que tudo vai dar certo. Amém? Então algumas pessoas podem até interpretar, porque todo mundo pensa isso. A boa maioria pensa em: eu vou ser um prefeito, eu vou ser um vereador. Não é para glória de Deus, é para si próprio, então não precisa. É muito pequeno para que eu possa almejar para a minha vida. Amém? Porque Deus é maior. Aonde eu for, Deus é maior. O que eu fizer, Deus é maior. Vocês estão entendendo? Então é isso. Mas nós temos... Sim, nós vamos melhorar, vai ficar muito mais bonito. Mas ele não é nada perto do que Deus ainda tem para fazer. Vocês estão entendendo? Então, a nossa vida é conquista. Tempo certo, a hora certa. Avançar na lua, pensar que é queijo, vai cair do cavalo. Ixi, misturou um monte de coisa. Vocês estão entendendo? Então acreditar. O que você sonha? O que você sonha? Pode não ser aquilo que Deus vai fazer. Pode, talvez você tenha hoje, o que eu posso dizer? Tem uma função, vou usar a função do Jaime, a função do presbítero, a função do Bruno, a função do Tim, que é uma padaria. E às vezes pensa que é isso que Deus tem. Não, Deus, a gente tem que continuar avançando. Mas se Ele não quer aquilo, Ele vai te mudar no meio da rota. Ele vai mudar a sua rota. De repente, eu era um vidraceiro, agora eu sou dono de um restaurante. Não sei, irmãos. Deus é sabedor. Ele já trilhou um caminho. Só que a gente não pode desistir, entregar os pontos, jogar, como diz um lutador que já não acredita mais e joga a toalha. Não. Nós temos que continuar se esforçando, porque no tempo exato, Deus vai cruzar o nosso caminho e vai levar para uma outra rota. Ele é Senhor. E cada vez que você vê alguma história, eu lembrei não sei se você viu, estava mais cochilando, né? Naquela hora você não viu. É um rapaz que foi para os Estados Unidos para seguir uma carreira de cantor. E foi muito difícil para ele, foi 40 anos. Lavou prato. A senhora viu? Um senhor já. A senhora viu? Isso. Ele lavou prato em restaurante, fez um monte de coisa, tentava cantar. Viu alguém trabalhando de pedreiro, foi trabalhar de ajudante. Se tornou um bom pedreiro. Trabalhou para o Ed Murphy, trabalhou com um monte de gente. Se tornou famoso e rico. Não tinha nada a ver com o que ele saiu para fazer. E ele fala de Deus. Mas algumas vezes ele falou de Deus. Que não, para a pessoa não desistir. Porque ele, na cabeça dele, 40, demorou muito tempo, mas aconteceu. Por isso, irmãos, a insistência precisa acontecer. Entendeu, Jéssica? A insistência precisa acontecer. Nós não podemos apelar para o mais fácil. Que às vezes a nossa tendência é apelar para o mais fácil. Não. Até a bênção, até a luta, quando ela é muito simples, mas muito fácil, a bênção também vai ser muito simples. Mas quando você guerreia de verdade, você acredita nos sonhos, acredita que Deus vai fazer, você não importa se está chovendo, se está fazendo frio, mas se você está esforçando, pode acreditar, irmãos, não espera que aconteça do jeito que você quer. Você pode fazer uma coisa que você nunca pensou.
Deus pode te levar você a fazer. E é lá que está seu sucesso, mas tem que começar. Deus nunca tirou ninguém para fazer as coisas dele que tivesse parado, acomodado. Deus nunca fez isso. Todos que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa. Todos. E não adianta. O sucesso está nisso. As bem-aventuranças do casamento, a bem-aventurança do casamento vai acontecer. Amém? O progresso, tudo que você pensar, vai acontecer. Mas se você insistir, não facilitar as coisas. Amém? Não facilita, que não vai dar bem. Não facilita. Já que o meu ou minha prometido, meu prometido não chega, vou esse aqui mesmo. Não tem outro, eu vou fazer isso aqui, o emprego, vou fazer isso aqui. Não, irmãos, Deus tem o melhor para nós. Quando Ele falou comigo na véspera, eu já sabia, mas tudo indicava que não era aquilo, indicava que tudo ia dar certo. Mas Deus já veio e falou para mim, falou: não é isso que eu te quero, não quero, eu tenho coisa melhor para você. E quando Ele falou isso, eu já entendi. Eu já entendi que o não estava estampado. Amém? E eu entendi isso. Sempre entendi o não de Deus. Sempre entendi o mais complicado que eu tive, né, que eu tenho. Não vou dizer que eu tenho, que eu tive, porque eu acredito, hoje ando de uma forma diferente. É o esperar de Deus. Quando Ele falou para mim, espera. Quando Ele falava, espera. É o momento mais complicado que eu enfrentei. Mas quando Ele fala, não, está descartado, não, a gente não vai gostar muito. Mas Ele disse não. Quando Ele diz sim, é quando as portas vão se abrindo e você vai caminhando. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quando você vai indo. Amém? Pode acreditar. Tem um sim aí. Vai andando. Ou pode aparecer um não mais na frente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então andar com Deus é você não andar segundo você vê ou segundo você pensa. Onde está isso? Esse versículo? Eu acho que eu tenho anotado aqui. Acho que é 2 Coríntios 5:7. Somente uma parte só. Quem é dos irmãos? Eu sei que eu começo a fazer uma coisa, começa o pessoal vir atrás fazendo também. Quem está consagrando também? 1, 2, 3, 4, 5. Juninho também está, desde o começo praticamente. Então, irmãos, vocês que estão fazendo isso, se tiver um particular bom com Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. Não é agora, mas vai acontecer. Você plantou. Amém? Vamos ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 5:7. Deixa eu ver o que está escrito lá. Andamos, pois vivemos por fé, e não pelo que é possível ver. É fácil, né? Até decorar esse versículo. É muito fácil. Mas viver ele é complicado. Amém? Nós andamos não por aquilo que há outra versão que fala: andamos por fé, não por vista. Que eu acho que tem alguma versão aí diferente. A sua fala o quê? Porque andamos por fé, não por vista.
Agora eu te pergunto, Emily, o que significa isso? Que a gente tem que viver independente das circunstâncias. Ver lá na frente. Andar na contramão. Andar na contramão, exatamente. E é fácil andar na contramão? Não. O que acontece quando a pessoa não quer andar na contramão? A pessoa não quer andar na contramão, Isso. as coisas do Senhor não acontecem, né? Mas o que é que ela vai fazer? Como assim? Ah, tá. Quando ela não anda na contramão, Isso. Quando ela não quer andar. quando ela não quer andar na contramão, Não quer esperar. Andar na contramão, saber esperar, andar na vontade de Deus. dá ruim. Vai na cabeçada. Vai o que, meu pai? Vai só dar cabeçada. Vai se dar mal. E quem hoje não se dá mal? São poucas pessoas que andam pelo Espírito de Deus. Quebra a cara, dá cabeçada, murro em ponta de faca, só depois que vai ver. Então a gente precisa entender que a vida é o quê? Não é uma coisa simples, viver com Cristo, andar com Ele, é depositar toda a nossa fé. Acho que Romanos 12, versos 1, a gente fala bem pouco a respeito desse versículo, porque a gente fala sempre do versículo 2, mas do primeiro pouca gente prega sobre ele, mas ele nos dá a entender isso. Estou bem devagar assim, porque rogo-vos o quê? Vamos, gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem uma outra versão que a sua deve falar que é verdadeira adoração. É isso? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tá bom. Se essa é a verdadeira adoração, Stephanie, explica como fazer isso. A nossa própria vida, né? Antes de querer colocar as nossas escolhas, os nossos planos em primeiro lugar, colocar os do Senhor. Então, entregar a nossa própria vida como uma adoração, um sacrifício vivo para Ele. O que seria esse sacrifício vivo? Renunciar às nossas vontades. Seria isso? O que vocês acham? O sacrifício vivo, pastor? É. O sacrifício vivo é a nossa própria vida. É o sacrifício. É, ela falou antes, mas É o sacrifício. dê um parecer. É a própria vida. É a própria vida mesmo, isso não está errado. Oi, Bruno? Andando na contramão, eu creio que seria um sacrifício vivo a Deus. Dê um parecer. O parecer que eu tenho é assim, andar com Deus, fazer as vontades de Deus, não fazer as nossas vontades, obedecer mais a Deus, orar mais a Deus, Seria uma ser coisa. fiel mais a Deus. Algum ser Seja um sacrifício vivo, assim, pessoalmente, sabe? A própria vida. A própria vida. E. Nossa esperança. Oi? Nossa esperança, Deus. Esperança é Deus. E todo ser humano consegue? Não. Todo ser humano consegue? Qual ser humano que consegue fazer isso? Por que, pastor, dá licença? Porque a nossa própria vida... Eu quero que vocês falem. Oi? Eu quero que vocês falem. A nossa própria vida vai exigir muita coisa de nós. Vamos falar de mim. Vai exigir muita coisa de mim. Você me deu muita coisa que eu gostava, não posso gostar. Tem que abandonar. Né?
Então, você já está exigindo. É um sacrifício que eu estou fazendo. Entendeu? Vamos supor, se eu gostava de comer carne, vai escandalizar, o que eu posso fazer? Não vou comer. Se perguntar por aí, ó, o problema é dele. Por exemplo, como eu, se eu fiz um propósito para não comer carne, eu não vou comer carne. Então eu tenho que, se é para minha saúde, eu vou fazer um sacrifício que Deus está envolvido. Você entendeu? Então eu tenho que, como se diz, é tudo aquilo que eu vivi antes, eu não posso viver hoje. Eu lembrei do louvor que vocês cantavam. Abro mão dos meus sonhos, abro mão. Então, Que mais? Isso é um sacrifício. Se determinadas roupas se eu usar, eu não posso usar. Entendeu? Então, quer dizer, tudo é um sacrifício. Tem que ser tudo que fazia antes, tem que ser ao contrário, tem que ser andar contramão ao contrário. Então, são coisas que o próprio Espírito, quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você consagra, você jejua, o teu Espírito vai falar mais alto. E quando o Espírito fala mais alto, o restante não tem voz ativa. Nem as emoções da alma têm voz ativa. Amém? Por isso, para a gente contar com a ajuda dele, tem alguns requisitos. Para entrar numa empresa, ou para uma empresa dessas, ou para adquirir alguma coisa, precisa de preencher o quê? Os requisitos, não é? Não é? Precisa ler o manual, né, Vitinho? O Vitinho estava falando, ele precisava ir trabalhar esses dias. Oi? E ele falou que ele concordou com isso ao entrar na empresa. Não é verdade? Então ele se esforça para que manter aquilo que ele concordou. E a palavra de Deus, vai com Deus, filho, bom trabalho. E a palavra de Deus é o quê? Quando nós aceitamos Cristo, nós não aceitamos, depende, né? Eu aceitei ficar milionário, aceitei ir para a igreja para ficar milionário, aceitei. Pode ver, eles não pregam sobre isso. Eles pregam de vida melhor. Você não vê um testemunho, irmãos? Pode ver, assistir. Você não vai ver um testemunho que fala da pessoa: olha, a minha alma estava destruída, eu estava acabado e o Senhor Jesus me salvou. Não tem um, porque eles não procuram isso. A maioria dos testemunhos eu não tinha nada, eu estava falido, e agora eu tenho prosperidade, eu tenho dinheiro. Amém, irmãos, isso é de Deus? Mas a primeira coisa que precisa falar mais alto dentro de nós é a salvação de Cristo, a morte dele na cruz. Quando você falar com alguém, você pode falar o que você quiser, não vai surtir efeito nenhum. Mas quando você fala da morte de Cristo e a ressurreição, que ele morreu para nos dar vida, olha, irmãos, isso explode o inferno, explode qualquer coisa. É porque a intenção hoje das pessoas é seguir o Senhor, não pelo que ele é, mas é pelo que ele pode dar, a condição que ele pode dar a cada um. E às vezes fica na igreja, não consegue nada daquilo, fica decepcionado, desvia, porque não é nada, nenhuma verdade aquilo. Mas quando nós falamos da morte de Cristo, é um dos maiores testemunhos que eu conto da minha vida. Eu posso ser, como que eu posso dizer? Eu posso ter muito dinheiro, mas sempre vai falar algo: a morte de Cristo na cruz. Nem mesmo falar, foi o Senhor que me deu isso aqui, aquilo ali, foi... Amém. Se alguém perguntar, aí você fala: não, realmente eu não tinha condição de fazer isso aí, mas o Senhor me deu isso aí. Amém? O Senhor me deu. Mas o que nós devemos falar é que Cristo me salvou. Eu sou salvo. Se eu perder a minha vida hoje, o Senhor resolver me levar hoje, o que eu tenho não vai me segurar, mas a salvação vai. Ela vai me segurar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então às vezes a coisa hoje está errada.
E superlota. Vai lotar esses ambientes. Vai lotar isso. Ambiente de medo. Ambiente de medo. Porque antigamente eu vivi esse tempo. E eu fazia muito isso. Quer ver lotar uma igreja quando ficou uma pessoa endemoniada? Aí acaba sendo um Deus da igreja, os demônios, os espetáculos. Mas quando você fala que Cristo morreu na cruz e nós estamos aqui, porque nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé, não por aquilo que nós estamos vendo. Amém? Eu creio no poder do Espírito Santo, transformador. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. E eu creio que eu vou ser melhor do que eu sou hoje. E se isso melhorar, as outras coisas vão melhorar. Amém? Mas olha lá, mas lá no mundo as pessoas não fazem nada e prosperam. Mas você quer estar na pele dela? A qualquer momento pode acontecer uma coisa com ela. Quem vai proteger ela? Vocês estão entendendo? Mas fulano não leva uma vida certa. Deus está fazendo isso com a gente porque nós queremos levar a vida certa. Vocês estão entendendo? Aí é a nossa proteção, é a responsabilidade dele. Agora o que está fora dele, ele não é responsável. Todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Filho quando nós adotamos, quando nós fazemos por realmente ser. Tem um processo aí. E quando ele nos adota, quando nós entramos nesse processo. Agora sou filho. Agora sou herdeiro. Agora sou herdeiro com o filho, que é Jesus. Amém? Então, o que é que precisa? Mas não olha os outros não, que logo chega. Eu não quero nem ficar olhando muito, porque se chega a gente fica com dó e quer ajudar. Mas nós temos que olhar o nosso caminho. Não vai ser fácil igual aquele outro, mas tem a garantia. Pode ir que vai dar tudo certo. Pode ir que nada vai te acontecer. Ferramenta alguma preparada contra você não vai prosperar. E se por um caminho ele te perseguir, por certo vai ter que fugir de você, porque Deus é responsável. Mas se nós não entrarmos nesse processo e querer viver a nossa própria vida, ele não responsabiliza também. Por que tem certas coisas que acontecem com o crente? Aí eles falam assim, mas nós não somos diferentes, nós estamos no mesmo mundo. Eu não concordo com isso não, irmãos. Eu duvido que Deus não protege os seus. Já passei por cada situação, se não fosse a mão dele, eu não sei, irmão. Entendeu, irmão? Ruim ou bom? Seja filho, tenta obedecer. Tenta não andar por aquilo que você pensa, que você acha. Você pode achar coisa ruim. Você pode encontrar problema pro resto da vida. Amém? Vocês estão entendendo? Não é nada programado. Tanto é que eu não passei não sei esses versículos que eu passei para a gente ler ali. Mas precisa se entender. Estar com Deus, ser dirigido pelo Espírito, é diferente de você escolher o que você pensa, de você achar que tem que ser daquele jeito. Não. A gente sai, talvez numa viagem, eu sempre oro assim: Senhor, não sei onde eu vou, não sei com quem eu vou encontrar, eu não sei aonde eu vou colocar meus pés. O Senhor sabe. Usa-me. Eu sou, além dessa viagem, eu sou teu servo. Vocês estão entendendo? Precisa falar mais alto o seu compromisso com Deus. Você pode estar montado numa BMW, ou numa Land Rover, ou um Porsche. Não pode fazer diferença. Porque quando as pessoas olham, de verdade, irmãos, tem alguns modelinhos eu acho legal, mas eu nunca deixei crescer os meus olhos
pelo que as pessoas têm. Que para mim, o que vale é Deus. Aquilo não ajuda em nada. Aquilo é só uma ostentação. Mas não vira nada. Mas Deus vira. Então por isso, legal. Alguns irmãos até gostam, eu não acho, não é errado. Eles, nossa, que legal, para não ficar chato. Mas aquilo não entra nem um pouquinho no meu coração e nem passa pela minha cabeça. Amém? E não me deixando a pé, né? E também nem com tartaruga também. E nem um negócio despedaçado também, não quero. Negócio ruim não. Não importa se não seja mas me servindo, glória a Deus, foi Ele que me deu. O que vale mais, nós temos que sempre pesar na balança. Tudo que a gente faz. Pesa na balança. Quem vale mais sempre é Cristo. Sempre Ele vale mais. Amém? O irmão Zé, que nós estávamos conversando, ele morou na casinha do lado. Vocês moraram na casinha do lado, ele construiu lá do fundo. Contando essa história. Hoje, vocês merecem, mas não pode colocar valor. Na verdade, vocês não fazem isso. Eu nunca vi. Ostentar. Não, construiu para... se tiver, pode ser ter um Porsche. É para mim, não é para mostrar para ninguém. Quer que ninguém olhe. É para mim curtir, para mim viver minha vida, não para os outros verem, irmão. Viver para os outros eu não quero. Eu tenho que viver para mim. Amém? Para mim e para minha família. Que viver para os outros é ficar, vou pôr essa roupa aqui que eu vou arrebentar com essa roupa, né? Eu sempre lembro das duas irmãs, né, Benedito? Do casamento. Meu Deus, era para ser uma bênção, mas virou uma destruição total na igreja. Vou chegar, vou abafar com esse vestido diferente. Chegou lá, tinha outro vestido diferente, igualzinho. Meu Deus do céu, começaram a brigar. Onde você comprou? Você me imitou, E vai nós entrar naquele meio. Então, irmão, se estivesse colocando uma coisa, pode ser sofisticada, mas não que aquilo seja maior do que o Deus, ou maior do que a própria vida. Nós valemos muito mais, Jesus falou, do que a comida, do que o vestir. Amém? Nós valemos muito mais do que isso. Se põe para poder... E dia que tem uma roupa nova, o dia que mais desfila. Vai para lá, volta, vai. Não sabe nem quem foi fazer no canto ali, mas vai lá. Deixa eu lá, olhar esse pacote de farinha. Acha ela tão mal? Dá uma sede. Você está rindo, menino? Eu estou errado? Não. Vocês estão entendendo, irmãos? O que vale é a salvação e o Cristo crucificado. Ele precisa valer. Pus isso na minha vida, irmãos. Coloquei isso na minha vida. Eu era um jovem cheio de sonhos. Eu vi que não era bem por aí. Não é errado sonhar. O errado é valorizar um bem maior do que Deus. Eu tenho isso, glória a Deus. E aí? Amém? Você pode morar numa casinha, glorificar a Deus. Pode morar numa mansão, glorificar a Deus do mesmo jeito. Na verdade, ele fala, aquele que é fiel no pouco, ele coloca no muito. O que quer dizer isso? Amém, irmãos? Não tem diferença para mim, de profissão. Se alguém estudou ou lutou, ele vai ter algo melhor. Mas não por isso que o outro é desprezível, que ele faz, é desprezado. Não, por ser simples, não. Tudo tem o mesmo valor. O importante é ser fiel. O Senhor é maior que tudo isso. Amém? Vocês estão entendendo? Então a grande verdade é essa. O erro acontece por quê? Às vezes, irmãos, é hereditário. O que eu posso dizer hereditário? Vem de família. Vem lá do tataravô.
A gente sabe que a decisão que nós tomamos, aonde vai nos levar? Eu sei, irmãos. Mas tem gente que insiste naquilo, não deu certo uma vez. Se não deu certo uma vez, muda de rota que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. E vai acontecendo, irmãos. As pessoas não pensam. Continua seguindo a rota. Muda. Não deu certo. O final vai ser o mesmo que aconteceu lá. Não vai funcionar agora, não funcionou antes. Muda de ideia. A maneira de pensar não deu certo. Muda ela. Porque não vai dar certo de novo. Não vai dar certo de novo. Mas as pessoas continuam na mesma situação, do mesmo jeito, escolhendo as mesmas coisas, sabendo que vai dar mal. Porque já deu mal. Às vezes, irmãos, o que eu falei esse dia, acho que semana passada, às vezes a preguiça, às vezes não tem coragem e continua sabendo que vai dar certo. Deu errado com o pai, deu errado com a mãe, deu errado com o avô, deu errado com você uma vez, e se continuar vai dar errado do mesmo jeito, não vai mudar, é o mesmo erro, muda, não vai funcionar. Amém? Vocês estão entendendo? Começa a mesma coisa. Eu fico olhando às vezes assim, chega uma hora a pessoa pode se tornar até pastor, mas daqui a pouco volta lá na estaca zero de novo, recomeça tudo outra vez, mas não muda. Amém? Não deu certo, muda. Eu preciso orar. Sem oração não funcionou, não vai funcionar de novo, vai acontecer coisa errada de novo. Amém? Vocês estão entendendo mesmo, irmãos? Se não orou, causou esse dano, se continuar, vai acontecer de novo. E de novo. Mas se parar e começar a orar, as coisas mudam. Amém? As coisas vão mudar. A pessoa fala assim: eu vou parar de fazer tal coisa. Como? Se está na mesma rota, fazendo as mesmas coisas, como que vai parar? Vai ficar pior. A maneira de falar era ruim, sempre causava mal a interpretação das pessoas, porque às vezes tem pessoas que sabem que o falar condena, fala pouco, não deu certo, alguém lá atrás interpretou errado, vão continuar interpretando errado. Então muda o jeito de falar. Eu enxergo dessa forma, as pessoas interpretam o quê? Entendeu? Aí fora é desse jeito. Tem pessoas que não tem problema nenhum, mas tem pessoas que muda de rota, muda o jeito, porque vai dar mal. Mas o jeito financeiro de levar as coisas, não adianta, irmão, se não sentar e fazer um cálculo e tomar uma posição, nunca vai se ajeitar. É o mesmo caminho que aconteceu antes, vai acontecer de novo e vai acontecer de novo. Vocês estão entendendo? Eu não estou nem pregando, eu estou dando uma instrução de uma vida melhor. Vocês estão entendendo, irmão? Aí vai ficando do mesmo jeito. Quantos anos tem? Igual o Silas Malafaia fala: graças a Deus eu sou ajudante de carimbador. É ajudante. Passa 10 anos que estou quase sendo carimbador. Aí depois passa uns 10 anos. Agora eu consegui, estou feliz porque eu sou carimbador. Vocês estão entendendo? E vai ficar a vida inteira fazendo isso. Amém? A vida inteira arrastando o casamento. Às vezes o marido fica forte, fica fraco. Fica forte, fica fraco. Pode ser a mulher também. E sempre vai levando. Deu uma melhoradinha agora, né? Daqui a pouco volta de novo, porque não mudou, irmãos.
Não houve mudança, está do mesmo jeito. Amém? Não houve uma mudança, não houve um acordo. Vamos orar e Deus vai mudar a nossa história. Vamos parar de ficar fingindo. Vamos parar de ficar arrastando as coisas. A hora melhor a gente vai, está tudo certo. Vamos colocar o Senhor nisso. Vamos mudar, porque desse jeito deu errado lá, deu errado lá, deu errado. Amém? E continua do mesmo jeito. Seu marido foi embora uma vez, se Deus não entrar, vai embora a segunda, terceira, quarta, quinta vez, vai acontecer a mesma coisa. Amém? Tudo na nossa vida, irmãos, fica do jeito que está porque a gente quer. E piora porque a gente quer. Sempre cai na mesma cilada, no mesmo laço, na mesma coisa. Por quê? Porque não houve uma mudança, então vai dar mal. Mas você quer mudança, irmãos? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu que estou falando isso, não sou melhor do que ninguém. Mas eu acredito naquele que é melhor, naquele que muda cada dia a minha vida. É o que eu peço para Ele, mudar cada dia a minha vida. Porque se eu ficar nutrindo pensamento ruim, se eu ficar vivendo sempre do mesmo jeito, sendo sempre outra coisa, ser chamado a atenção sempre. Chega uma hora, precisa, irmãos, tomar uma posição. Estou falando isso desde a semana passada. Posicionamento. Tomar uma posição. Amém? Tomar uma posição. Qual? Não quero isso mais. Eu vou mudar de vida. Não quero esse pensamento mais. Não quero isso também mais. Não, isso de graça. Não quero isso também não. Eu quero. Mas como que vai fazer? Começa a orar. Começa a orar que o próprio Espírito Santo vai conduzir. Tudo, irmãos, na nossa vida. Na saúde, na família, no financeiro, nossa maneira de pensar. As coisas acontecem de vez em quando, é porque ainda não houve uma mudança. Porque quando há mudança, não acabei de falar para vocês, Deus que me perdoe, mas nunca fiz e a última vez. Amém? Porque não é certo. Não é certo isso. Não é verdade? O certo é acreditar no Senhor, saber que Ele é tudo, que Ele é a condução, Ele é a condição de uma vida também melhor. Tudo que a gente vai fazer, eu vou me dar bem na vida, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou ganhar muito dinheiro. Amém, irmãos? Isso é bom pensar? Mas primeiramente, a riqueza que eu sempre tenho é Jesus. É a maior riqueza que tem. E o Espírito Santo, que às vezes Ele faz tudo, faz a gente pensar, e daqui a pouco tem gente pisando nele. E Ele está ali, porque Ele veio para nos ajudar. Amém? Então eu creio que esse versículo veio para mostrar para nós, porque a maioria na Bíblia conseguiram porque se posicionaram. Ana se posicionou. Ela talvez estava fazendo sempre aquela oraçãozinha, Senhor. Talvez estava vendo muito mais a humilhação da outra do que o poder de Deus. Estava gastando tempo olhando, como chamava? Como chamava a rival? Estou fazendo aqui, um P. Amém? Então ela ficava olhando a outra ser próspera, a outra receber, a outra mais um filho, que era para a mulher era tudo. Ficou cuidando. Mas chegou uma hora que ela deixou de cuidar.
Ela foi cuidar de si própria. E quando ela foi cuidar de si própria, ela tomou uma posição em Deus. Não ficou olhando o problema. Quando a gente fica buscando coisa, vai encontrar. Se ficar buscando problema, vai encontrar. Mas a maioria fica olhando o outro prosperar, fica olhando, essa palavra acho que é meio insulto para mim. Essa palavra veio para me insultar. Entendeu, irmãos? Mas olha, o poder de Deus está na tua vida, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Parar de ser ruindade. Hoje o mundo está vivendo uma ruindade. Não vai funcionar. Ser ruim. Eu sou assim porque eu sou nervoso. Tudo bem, o nervosismo não vai acabar, mas ele pode ser controlado. O Espírito Santo controla. Uma ruindade. A gente vê cada tipo de ruindade, principalmente quando mexe. A pessoa age com ruindade. Não, irmãos, isso não vai ter um final bom. Mas quando nós olhamos para Jesus e firmamos os nossos pés, tomamos a posição, assim como Ana tomou. Mas isso só dá problema, só aquilo. Não, esquece aquilo. Ela foi no Senhor de toda a glória, dobrou os joelhos, orou como nunca. Orou como nunca. E Deus estava esperando aquela oração. Amém, irmãos? Uma oração posicionada, uma oração chega de basta. E ela orou, e o Senhor deu para ela a resposta da oração. E Deus não deu nada igual aos outros, igual aos 10 ou 15 que a outra tinha. Deus deu para ela o filho, Samuel. Amém? Tudo para aquela época. Ele era o quê? 3 coisas. Você está falando? Profeta, juiz e sacerdote. Oi? Profeta. Tem certeza? Era Profeta, juiz e sacerdote. Eu estou tentando colocar, se ela mudava de ideia. Então, irmãos, ele foi o único, porque ela posicionou. Amém? Quando nós posicionamos, temos uma saída. Eu estava contando a história, conversando em casa, que estava eu, a Benedito, Juninho, acho que foi até a noite. Eu contei, conversando sobre Davi, quando ele estava lá lutando pelos filisteus. Olha que coisa maluca. Davi, ele era o que matou o gigante, fiel a Deus, o Deus de Israel. E agora ele é perseguido pela sua fidelidade, pela sua lealdade, pela sua bondade. Ele é perseguido pelo rei de Israel. E quando o rei persegue, todo mundo persegue. Por que você está perseguindo? Eu não sei, o rei está perseguindo, então vamos perseguir. Entendeu? Começaram a perseguir ele. E Davi agora vai buscar auxílio aonde? Olha só como funciona, olha como a trajetória nossa, ela muda. Davi foi pedir auxílio para os filisteus. É o Gade? Como é que chama? Rei Agade, sei lá o nome. Mas eu não quero falar sobre isso, assim, o nome do rei, não quero entrar no ponto teológico. Então o que acontece? Davi vai servir quem ele matou. O líder de guerra deles, que era Golias. Olha onde Davi estava agora, irmãos. Quem defendeu estava perseguindo. E quem ele derrotou agora estava buscando auxílio. E Davi foi fiel a esse rei. Ele foi fiel. Ele ia fazer as guerras do rei agora. Ele era uma ferramenta que o rei usava, o soldado do rei, inimigo dos filisteus. Vocês estão entendendo, irmãos, como funciona a vida? E ele guerreando. Agora surge uma guerra
Davi deixa de ser perseguido, porque a guerra, quando eles ficam sabendo, Saul fica sabendo que Davi estava lá nos filisteus, então agora não tinha como. Apareceu uma guerra, e essa guerra era os filisteus contra Israel, Israel contra os filisteus. Quem era o que alistou para vestir uma farda do inimigo, para guerrear contra o seu povo? Davi. Amém? Davi agora vai guerrear contra os irmãos dele, Israel. Olha a situação que às vezes a gente se coloca, irmãos. E quando Davi estava preparado para guerrear contra Saul, os príncipes, isso é Deus trabalha, falou na cabeça dos príncipes: olha, não faça isso. Rei, esse cara vai trair o senhor. Esse é o Davi que matou o gigante nosso aí, ó. Despede esse cara, não deixa ele que no meio da batalha ele vai virar contra nós. Se eu fosse o senhor, não levava esse camarada não. Aí o rei tinha uma visão de Davi que os outros não tinham. O rei sabia quem era Davi, a lealdade. Ele falou, mas ele chegou em Davi e falou assim: Davi, eu por mim, eu gostaria que você fosse. Você tem sido fiel a mim. Tudo que eu peço você faz. Você vai, você volta, vem com relatório bom ao nosso favor. E eu sei que se você for, você vai guerrear para nós. Mas os príncipes está tendo uma confusão aí. Fala para ele. Então eu acho melhor você ficar. Vai lá para o meio do seu povo. Que lugar que eu te dei, que vilarejo que eu te dei para você cuidar, vai para lá, vai descansar. Deixa que a guerra é nossa. E Davi foi. Quando ele chega lá, o vilarejo estava em chama. O vilarejo estava sendo consumido pela chama e pelo desespero das pessoas. Quando ele chega lá, olha como que é tudo o tempo de Deus. Porque Deus eu tenho coisa melhor para você. Eu não te chamei para isso. Então os que está pronto para ouvir isso de Deus. Tá legal aí subir a escada, descer. Você pediu um dia só da faculdade, eu te dei 6 meses, tá bom? Tá bom, Senhor, já entendi que não ia voltar mais. Nós temos que aprender a entender isso de Deus, porque tem outra coisa esperando. E Davi, quando sai dali chateado por não poder guerrear, chega lá, está tudo em chama, aquela coisa toda. As mulheres tinham sido levadas a cativo e fez uma arruaça, levou o melhor. E na mesma hora que ele estava ali olhando para aquilo tudo, sem entender, que a gente fica perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não destruído, Paulo fala. Ele olhando para aquilo tudo, caiu em pranto. Teve um momento de pranto do homem. É verdade, um momento que a gente reconhece que fracassou e chora amargamente junto com o povo pega pedra para lançar sobre ele. Mas a Bíblia fala que ao mesmo tempo ele se posicionou, ele se fortaleceu no Senhor. Aí ele ora: Senhor, não vou deixar por menos, eu não vou deixar que o inimigo se vanglorie sobre mim, eu não vou deixar que isso barato, mas eu quero saber do Senhor. Eu posso ir ao encalço. Não sabia nem onde estava, irmão, não sabia nem para onde tinha ido esse povo, mas ele falou: eu posso ir. Deus falou: pode ir que eu estou contigo. Aí ele animou. Aí o soldado volta. Eles eram ainda, não sei se era os 400 ainda, se já era 900. Eles olham para Davi e falam assim: mas Davi, nós acreditamos no Senhor, acreditamos na sua estratégia, acreditamos na sua força, mas esse povo é perigoso para nós aqui. Agora imagina aí onde eles estão. Aí Davi novamente ora ao Senhor e Deus fala: pode ir que eu vou te entregar nas tuas mãos tudo que é teu também. Tá bom, irmãos. Davi falou amém. Mas ele não perguntou: Deus, para que caminho que eu vou? Que armas que eu devo usar? Aonde eles estão?
qual vai ser a maneira que o Senhor vai fazer isso para mim? É a maneira, irmão, faz porque Deus trabalha em nosso favor. A gente não sabe o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Né, Maria? Às vezes tem um diagnóstico que o médico até fala assim: mas quando tiver 23, 24 anos, Deus já mudou a rota, se nós formos fiel. Porque eles não enxergam da maneira como Deus mostra para nós. Não estou dizendo que eles são coisa ruim, não, são coisa boa. Eles ajudam a saúde das pessoas, a nossa saúde. Mas Deus enxerga mais do que eles enxergam. E muito mais. E a visão de Deus se torna a nossa visão. E Davi levanta. Às vezes, irmãos, as coisas ainda não aconteceram. Alguns dos irmãos esperam alguma coisa acontecer, não aconteceu. O erro não está em Deus. E também não é porque Deus não quer fazer. Não é isso não, irmãos. Tem algo errado no seu posicionamento. Tem algo errado aí onde apela para o mais fácil, achando que o mais fácil é o melhor. O melhor é Deus. Isso sim, sempre foi. Né, irmão? Você que o diga. Te retalharam tudo do teu pé. Colocou equipamento que não serviu para nada. Só sofreu na cirurgia. Até que o Senhor chega e faz. Só vou te mostrar o começo. Como funciona acreditar em mim. Só vou mostrar um pouquinho. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Como que isso vai acontecer? Não interessa, irmãos. Enquanto a gente pergunta como, já deu uma pregação sobre isso. Nós estamos dentro do projeto. Porque nós não estamos duvidando. Nós estamos perguntando como que isso vai acontecer. Agora, será que isso vai acontecer? Amém, irmãos? Aí já é uma dúvida enorme. Então, o que acontece? A hora que Deus fala para Davi, ele saiu. Em que direção, irmãos? Ele nem sabia para onde foi esse povo, mas saiu. Foi. É o que nós precisamos fazer. Tomar uma posição, irmãos. Não vai ficar sendo bombardeado, não. A primeira posição que nós tomamos é em oração. Senão vai o boi com a corda tudo embora. Primeiro posicionamento que nós tomamos é a oração. E depois nós vamos fazer. Vamos dizer, se Deus não quer aquilo, uma hora você vai chegar onde Ele quer. E Davi sai, talvez na cabeça dele, esperando um sinal de Deus. Ele encontra aquele rapaz, um rapaz passando mal, que estava com tipo de desinteria. No meio do caminho, Davi pergunta para ele. Ele fala: não, é porque eu estava muito doente. E quem guerreia não carrega doente, irmãos. Por isso que ferir vale mais do que matar. Entendeu? O diabo às vezes prefere ferir do que matar. Porque quando mata, enterra, continua. Agora, quando está ferido, tem que cuidar, né? Não é? Então, mas esse pessoal aí, eles não tinha esse negócio na lei deles. Não serve, não serve. É filho, não está nem aí. Não importa. Irmão, está doente, vai atrapalhar nós estamos em fuga. Não podemos carregar ninguém doente. O que acontece? Davi fala assim: é do inimigo, todo mundo quer matar o rapaz. Davi: não. Para com esse negócio, ninguém mata ninguém aqui. Primeira coisa, dá água, dá comida. Mas dá comida para o inimigo, água, comida para o inimigo. Tem hora que nós precisamos fazer isso. Para aqueles que nos perseguiram, para aqueles que quiseram o nosso mal. Às vezes nós temos que dar água, nós temos que fortalecer. Talvez a nossa ajuda venha de lá. Aí o que Davi? Dá comida. Esse rei está muito louco. Dá comida para o inimigo, fortaleceu. Tá bom, tá forte? Tá, beleza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você era um deles lá, pelo que você disse. Sim. Você sabe para onde eles foram? Aí Davi começa a fazer Às vezes, irmãos, a liderança vê de uma forma diferente. É verdade. Às vezes de uma forma diferente. Aceita a opinião? Claro, tem que aceitar.
Davi aceitava a opinião? Aceitava. Eu aceito a opinião? Aceito. Mas às vezes Deus está mostrando coisas para mim que não está mostrando para vocês. Aí Davi começa a conversar com ele, ele fala assim: mas o Senhor promete que não vai me matar? O Senhor promete? Eu vou levar vocês lá onde eles estão. Pronto, irmãos, Deus já resolveu o problema deles. E esse rapaz levou eles lá onde eles estavam, tudo festejando a vitória, a conquista sobre o povo de Davi que estava ali. Todo mundo ali, sem arma, tudo bêbado. Foi a hora. Foi a hora de Davi entrar, tomar tudo que é dele, matar todo mundo e do jeito que Deus falou. Agora, a maneira como Deus ia fazer, ele não falou, mas ele fez. Amém. Se nós tivermos uma visão do Espírito, nós vamos ser conduzidos. Amém? Às vezes Deus falou para você, filho, eu estava com isso na minha cabeça, que ele vai fazer aquele processo, mas o processo de Deus, às vezes ele é um pouco demorado. Ele pode ser demorado. Você está entendendo? Enquanto está sendo demorado, você tem que se preparar para outras coisas boas. Não esquecer dos sonhos, da visão, esquecer daquilo que Deus falou, mas lutar para outras coisas, porque a hora que chegar essa hora você possa estar pronto. Isso, Stephanie, Deus falou para ela que ela iria para a América, ela estava solteira. Talvez ela até pensou que ela ia ser solteira, que eu falo assim, não tinha nenhum compromisso, que ela iria sozinha, ia chegar lá e Deus ia preparar as coisas por lá. Não, irmãos, o processo de Deus é diferente. Talvez Deus vai levar de uma outra forma, ela já não está, né? Né, James? Você faz essa cara séria, mas não muda nada. Fora de ser, eu já sei como funciona, né, Bruno? Você, cara louco. Tá entendendo, irmãos? O processo tá lá. O Bruno tá lá na sua. Mas se ele tá, eu creio que tá em Deus, buscando fazer as coisas de Deus acontecer, Deus está trabalhando no processo aí. A qualquer hora alguma coisa vai acontecer. Isso depende de nós, que de Deus já aconteceu. Amém? Então ele se posicionou. Quando nós nos posicionamos, falava: chega. Não é para Deus não, e nem para o diabo, porque é a gente. Nós, depende de nós. Não basta para você, olha no espelho, como falou a pastora Benedita esses dias, e não basta para você, aponta o dedo para você na tua cara e fala: chega. Eu já falei muitas vezes: chega, negão, ó, chega. Você não vai me dar mais nenhum problema mais. Você não vai me dar mais nenhum problema para mim, porque eu vou seguir o que o Senhor falou para mim. Porque o problema maior é nós, irmãos. O problema maior é nós. Você falou isso para você mesmo, não tem nada que para diante de você. Amém? Nem nada, Paulo fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem o principado, nem o potestade, nem outra criatura que vier de outro planeta, interplanetário. Se chegar, não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Nada nessa vida. Maior é Deus, o que eu estou ensinando hoje, maior é Deus. Você posicionou em Deus, Ele vai te ajudar. Amém? Amém. E isso, quantos posicionaram e conquistaram Jericó? Lê Hebreus 11 e vê sobre os nossos irmãos, os heróis da fé. Quantos deles tem o nome de mulher lá? Débora. Da pouca força, da fraqueza tirou força, que era uma mulher, Débora, e ela cantou o cântico da vitória depois. Baruque não quis ir, covarde. Baruque ficou com medo. Mas como que nós vamos? Eu vou com você se você tomar a frente. Olha, não vamos falar para uma mulher falar isso. Isso tem muito hoje, irmãos.
tem que levantar, se posicionar. Mas Débora viu que Baruque não quis. Ela falou, eu tomo frente, eu vou. E ela faz uma história linda essa. E ela vai, ela chama as tribos de Israel, ninguém quis ir. Uns falavam assim, nós estamos mercantes e tal, e nós estamos trabalhando, nós não podemos guerrear. A tribo de Dan, Naftali, não me lembro agora a tribo que apoia ela. E ela foi vitoriosa, porque ela se posicionou. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deus já está esperando para nos dar vitória. Está lá, ó. Pega, se posiciona. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Que ela seja a meditação do nosso dia e noite. Amém? Mas posiciona. Se ficar do jeito que está, vai dar errado. Amém? Se ficar do jeito que está, vai dar errado. De novo. Mas outra vez. Outra vez. Lembra da outra vez? Tem o Kings, restaurante lá. Eu trabalhava. Não faz muito tempo isso não. Eu conheci eles desde quando eu trabalhava no Ikigami e eles compraram ali. E eu sempre, quando estava por ali com a Benedita, a gente chegava até meio atrasado, porque a gente estava fazendo umas coisas. E ele estava lá fazendo lição numa mesa. Tinha encerrado o expediente. Xiii, tá atrasado. Uma hora dessa, aí tudo bem. Aí outro dia nós fomos lá, eu ia falar, xiii, outra vez? Aí quem estava lá não aguentou de rir, que é uma criancinha pequena, né? Xiii, outra vez, quer dizer, atrasado, ali, fora do expediente praticamente, mas a gente já tinha combinado isso, né? Mas que não seja assim, irmãos, não deixa acontecer outra vez. Toma posse. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus. Não continua com essa vida. Não. Eu vou mudar de vida. Chega disso aí. Amém? Chega de ficar reclamando. Cansei de falar isso. No mundo. Mas no espelho, irmãos. No espelho não pode dar soco, então. É isso. O que você quer que Deus faça? Muda de vida. Vamos ficar de pé. Porque tudo, irmãos, vem dele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso não vai mudar, irmãos. E ele vai continuar sendo o centro da nossa vida, o centro do universo, o centro de tudo que possa existir. Vamos, irmãos, o coral. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele. Amém. Aponta para o seu irmão do lado, fala, muda de vida, rapaz.
Oh, muda de vida, irmã. Deus tem o melhor para você. Se posiciona. Se posiciona. Deus abençoe. Vai em paz. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.